Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Está tudo bem com os irmãos? Glória a Jesus, né? Até aqui tem o Senhor nos ajudado. E uma vez mais Ele tem permitido que eu e você, todos nós que aqui estamos nesta manhã, tenhamos uma oportunidade de estar na casa dEle para adorarmos, bendizermos, glorificar ao Senhor e pela sua misericórdia aprendermos um pouco da sua palavra. Eu quero nessa manhã compartilhar com os irmãos acerca da lição que nos está proposta, que é a lição de número 11, a relevância do discernimento. E se faz tão necessário nós termos discernimento, muito embora eu acredito que para muitas coisas nós fazemos o uso dessa questão do discernimento. Perdoe-me a sinceridade, talvez para outras situações nós não nos comportemos desta maneira, né? Talvez nós fechamos os olhos em algumas situações e isso não é benéfico, especialmente para nós, enquanto cristãos, que professamos uma fé e vivemos baseado no Evangelho salvífico de Cristo e, sobretudo, somos portadores da palavra que cura, liberta, salva, batiza, leva para o céu. Então é necessário nós, muitas vezes, nos posicionarmos diante dessas situações. E a lição hoje nos desafia, enquanto atentarmos para a relevância desse discernimento. Mas, pastor, o que é discernimento? Se nós propriamente só falarmos diretamente na lição, você com certeza vai compreender. Mas eu gosto sempre, antes de chamar a sua atenção, no sentido de que, ao desenvolver do nosso bate-papo aqui nesta manhã, é assim que eu chamo, você já tem uma consciência prévia daquilo que já estamos falando. Então, o que é discernimento, irmãos? Para você, rapidamente, quem quiser falar, o que é discernimento? Sim, irmão Zé? Penso alto aí? Compreensão do que é certo ou errado, não é? E é literalmente isso mesmo. O que é discernimento? Capacidade de compreender situações, entender ou mesmo separar aquilo que é certo daquilo que é errado. Num conceito geral, não nos parece ser algo muito difícil, amém, igreja? Não precisa muitas pessoas, não precisa ser doutor, não precisa ser uma pessoa extremamente preparada para compreender o que é certo daquilo que é errado, correto? A gente já tem em tese, essa ideia formada, olha, isso não é certo, aquilo ali é errado. Então, se eu tenho essa capacidade de discernir, eu preciso então agora fazer uso dessa capacidade, aplicar isso. Comumente, o que ocorre conosco? Vamos abordar propriamente a lição. As mesmas características que nos aborrecem nas outras pessoas. Olha, irmão, preste atenção nisso. Eu gostaria de carecer aqui a sua atenção e eu quero que você... É claro que nessa manhã nós estamos aqui para aprender da palavra do Senhor. Amém ou não amém, igreja? Amém ou não amém? Então tá bom. Vamos fazer a aplicabilidade disso em nossas vidas? Porque esse é o sentido. Quando eu e você lemos a palavra de Deus,
nós temos que ler aplicando a palavra em quem, irmãos? Não ouvi. Em quem? Em nós. Interessante que tem aqui uma chamada na nossa revista que diz assim: verdade, o que, irmãos? Verdade, eu quero que você interaja, eu estou chamando você para interagir comigo. Verdade, aplicada na vida de quem? Na nossa. É para você aplicar, é para eu aplicar essa verdade nas nossas próprias vidas. Então, quando eu leio a palavra do Senhor, eu tenho que ler para mim, aplicando em mim, entendendo que aquilo realmente é para mim e extraindo aquilo que vai trazer realmente crescimento para a minha vida, em todas as áreas. A Bíblia é um livro completo, é a palavra de Deus. Ora ela está falando de relacionamento, ora ela está falando de convívio familiar, relacionamento interpessoal, familiar, finança, adoração a Deus, ou seja, tem resposta na palavra do Senhor para todas as áreas da nossa vida. A relevância do discernimento é a proposta dessa manhã. E isso fala de relacionamento interpessoal, fala de relacionarmos com os outros. E aí eu chego aqui na situação que eu quero que você faça aplicação então na sua vida, já que assim nós estamos entendendo. Meu irmão, o fato de eu dizer faça aplicação na sua vida, não quer dizer que você está vivenciando isso não, mas se estiver, você vai ser confrontado agora. Comumente, as características que nos incomodam nos outros, vou repetir, as características que nos incomodam nos outros, são as que nós temos. Você já parou para pensar nisso? Vou pegar o Juraci como exemplo. O Juraci faz umas coisas que me incomodam. Isso é, eu disse, irmão, é exemplo, tá? Me incomoda, irmão Juraci. Quando eu percebo, eu estou fazendo as mesmas coisas que ele faz que me incomodam, eu estou fazendo com os outros. Comumente isso ocorre, não é? Jesus então nos ensina que devemos examinar nossas motivações, nossa conduta, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de proceder, antes de eu julgar o outro. Então, por que é que eu estou julgando as atitudes e as condutas do irmão Juraci, sendo que eu faço as mesmas coisas? Aquilo me incomoda, eu estou incomodando alguém. E a Bíblia não me dá parâmetro para que eu fique julgando. E a gente pega e usa de subterfúgios ou de versículos bíblicos e até isolamos os versículos para justificar as nossas mazelas. E agora nós vamos chegar e entender isso. Ou propriamente vamos logo. A Bíblia diz assim, olha, no exemplo que eu coloquei, eu disse, eu não devo ficar julgando ele. A Bíblia diz assim, não julgueis. Eu não devo agir dessa maneira. A mim não é lícito julgar. Mas interessante que a gente vê muitas pessoas usando desse expediente ou desse versículo, sabe para quê, irmão? Uma tentativa de silenciar críticas. Talvez você já esteve num diálogo, numa conversa, e você vai se posicionar de forma crítica, e alguém te repele e diz assim, não julga não. Já aconteceu isso, irmão? Você não pode ficar julgando. Só que a gente precisa entender o que está dizendo a palavra. Em nenhum momento eu estou dizendo aqui para os irmãos, pastor, então é isso, então eu devo julgar. Não. Não é julgar.
Mas não é usar o outro que está nessa condição, não é usar do texto bíblico para justificar algo que ele está fazendo de errado. Aí a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Então, se o irmão está fazendo uma coisa que não é correta, não é certa, e eu chegar até ele, eu vou usar o termo bíblico, e o repreender, a fim de que ele não pereça, a fim de que ele não cometa um ilícito, a fim de que ele não faça aquilo que é errado, ou opte por aquilo que é errado, eu estou julgando ele? Não, irmão, eu estou ajudando ele, eu estou tendo zelo por ele, eu estou tendo cuidado por ele. Se ele aceitar, amém, mas se ele não aceitar, paciência. É nesse aspecto, ora colocado, que é o não julgueis. Não é literalmente entrar na privacidade, na intimidade e literalmente, realmente, julgar a pessoa. É interessante que os líderes religiosos daquela época levavam uma aparência externa de justiça. Eles queriam demonstrar uma justiça, uma santidade que não existia. Isso, o nome disso é hipocrisia. Muitas vezes as pessoas usam de hipocrisia. Qual era o objetivo daqueles líderes daquela época? Eles gostavam de ser elogiados. O elogio faz muito bem, não faz, meu irmão? A gente gosta de ser elogiado. Não vou mentir, eu gosto, irmão. Qual erro que há nisso? Eu não posso deixar que isso se torne uma vaidade, entrar no meu coração, fazer morada e achar que eu sou tal por causa de um elogio. Isso não. Todas as pessoas, eu nunca ouvi. Pode ser que eu esteja enganado, porque eu não sou dono da verdade. Irmã Cris, eu nunca vi missionário alguém falar assim, eu não gosto de ser elogiado. Você não pode deixar isso tomar conta do seu ser. Eles agiam dessa forma. Isso é hipocrisia. O que é hipocrisia? Dissimulação, fingimento, falsidade. Tinha uma vida de aparência, coisas que realmente não eram condizentes com a vida que levava, porque a conduta comportamental era uma, mas a essência era outra. E quando aqueles que estavam à volta viam isso, começavam a ter a conduta parecida. E daí saiu uma questão de julgamentos. E por isso Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Mas agora nós vamos chegar lá. Por que o texto diz assim, não julgueis? Porque a condição de julgar não compete a mim e a você, meu irmão. Quem é o detentor dessa responsabilidade, dessa prerrogativa de julgar? Somente Deus. Então, quando eu julgo, eu estou tomando uma posição, um lugar de juiz. E esse lugar de juiz é de quem? De Deus. Então, eu estou usurpando um lugar que não me pertence, ou na tentativa, é claro que ninguém toma o lugar de Deus, mas tendo uma conduta de que, como se Deus fosse. Eu não posso agir dessa maneira. Jesus, então, dedica um espaço considerável de tempo para orientar os discípulos. E com isso nos dá a oportunidade de aprendermos nesta manhã. Muitas vezes a gente pensa, vendo uma situação, discernindo a situação, e não se posiciona. Por quê? Porque a gente tem medo da rotulação de ser julgador. A gente precisa discernir as coisas, separar as coisas. Alguém pode dizer, quem é você? Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Você é um comedor de feijão como eu. Já ouviu isso, irmão? Faz coisas erradas como eu. É verdade, até faço coisas que muitas vezes não estão no centro da vontade de Deus. Mas eu me arrependo. Eu quero me arrepender segundo a palavra.
Eu não quero que você passe por aquilo que eu já passei. Então, não cabe a mim ter um juízo reprovativo, censurador, no sentido de não estar julgando as pessoas, mas no sentido de trazer crescimento espiritual. A questão aqui é saber como lidar com essa questão. Aquilo que muitos chamam de julgamento, nós temos que entender é como saber lidar com esta questão. Quais os critérios, quais as medidas que nós devemos usar essa questão de alerta, vamos assim colocar. Porque muitas vezes o outro não está preparado para ouvir uma crítica, ouvir uma repreensão, um aconselhamento que está indo contrário à conduta que ele estava praticando, que ela estava praticando. E isso muitas vezes nos choca, não é? Às vezes é mais fácil dizer, vou largar de mão disso, não vou mexer com igreja, não vou mexer. Mas isso não acontece só em igreja. Há muitos que interpretam e até dizem assim, eu disse que estamos falando sobre relacionamentos. O amigo verdadeiro é aquele que vê que você está errando e ele vem cá e fala assim, vem cá, deixa eu te explicar um negócio, isso aí não está correto não. Esse que é o seu bem. Porque se ele não se preocupasse com você, deixa se estrumbicar para lá, não tem nada a ver com isso. E muitas vezes é essa conduta que a gente tem, você já observou? Lembra lá do exemplo? Aquilo que o Juraci fazia que me incomoda, é o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. Eu não tenho nada com isso. Irmãos, volto a dizer, ninguém está te dando o aval para entrar na privacidade, intimidade das pessoas. Mas ter uma conduta cristã diferente. Amém? Está me compreendendo? Diga um amém. Então é isso. Né? Porque a gente também não sai por aí expondo as nossas privacidades. Eu, pelo menos, não faço isso. Por não confiar? Não, porque o nome já diz, é privacidade. Não é? A gente precisa ter um cuidado com as coisas também. Ou seja, saber lidar, saber entender os critérios, a medida e a intensidade que nós devemos utilizar. Não é? Então, discernir o certo do errado, com certeza, vai trazer sobre nós um crescimento muito grande. Não seja, ou não esteja, todos nós, que nós não estejamos na condição de julgadores, mas daqueles que usam a palavra da verdade de maneira real, e a palavra da verdade é a Bíblia, a palavra do Senhor, né? Quem julga será julgado, diz o texto. Ao usurpar ou colocar-se na condição de julgador, nós estamos querendo uma prerrogativa que não nos pertence. E todas as vezes que nós fizermos isso, nós seremos julgados. E julgados pelo Senhor. A exigência de Jesus é que seus discípulos não sejam inclinados a julgar, não sejam inclinados a censurar. Não é isso que Jesus quer. Jesus disse assim, ide por todo mundo pregai o Evangelho. Ele não disse para nós julgarmos, ele disse para nós anunciarmos o Evangelho, pregar o Evangelho. É claro que nessa trajetória, nós vamos nos deparar com muitas situações. Agora, ele começa a nos direcionar acerca dessas situações que nós vamos nos deparar. Acerca do que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 6, sobre os cães, sobre os porcos. Porque às vezes o eu do ser humano, volta e meia, ele quer dar uma levantada, né? Ele quer ressuscitar. O que é batismo?
é nascer novamente, né? Sepultado ali nas águas, e quando emerge dali, surge uma nova vida. Aquela característica do velho eu, ela foi sepultada. Ela foi levada cativa na cruz do Calvário. Mas volta e meia, esse eu quer descer lá da cruz do Calvário, ele quer sair lá da sepultura do batismo. Você já observou isso? É as nossas condutas. É ficar nervosinho demais no trânsito. É falar o que não deve. É agir como não se deve. Não é? Muitas vezes esse velho eu quer descer lá da cruz, ele não quer ficar lá crucificado. E a Bíblia diz assim: já estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho hoje, né, que vivo na carne, na verdade eu vivo na fé em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. Estou parafraseando o texto. O que ele está dizendo, irmão? A sua vida hoje, a partir de então, a partir daquela situação, se eu julgava, não julgo mais. Isso não quer dizer que eu não posso alertar, está vendo? Eu não posso ser censurador. Ai, se cortar aqui, você não vai entrar no céu. Se usar tal roupa, não, irmão, você usa de costume, é outra situação, é com... O pastor depois vai direcionar você, vai te orientar. Ai, porque isso e aquilo. Você já viu que a Bíblia diz assim: o bem que quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sempre eu faço. É difícil às vezes, é claro, num grau de comparação e discernimento. Às vezes nós, na conduta prática, nos parece difícil evangelizar. Não é, irmãos? Nos parece difícil falar de Jesus. Nos parece difícil vir participar aqui de um propósito na igreja, de um objetivo, de uma campanha. Nos parece difícil. E a gente tem tantas justificativas, meu irmão. A gente tem tanto senão, a gente tem tanta... Mas não adianta, irmão, vou dizer para você, perdoe minha sinceridade mais uma vez. Não cola lá não, irmão. Lá no reino do céu isso não cola não. Pode colar aqui, mas lá, com Jeová, não vira não. Quer dizer para você que não cola. Eu posso justificar. Irmão, eu não estou dizendo, olha, veja, a condição que eu estou colocando. Não estou julgando ninguém, isso não compete a mim. Porque com a mesma medida que julgardes, serás julgado. Então, esse, como se diz no adágio, esse é o tchan. Não julgue não, porque você vai ser julgado. Não censure não, porque você vai responder por isso. Mas também faça uma autoanálise. É fácil eu justificar. Mas, sobretudo, quando realmente é uma situação que me limita, Deus é sabedor disso, irmão. Independente de eu justificar ou não, porque Ele sabe de todas as coisas. E o que me chama a atenção é que a gente foca muito em 3 virtudes significativas que muito nos são apresentadas em relação ao nosso Deus. É a onipotência, que quer dizer o quê, irmão? Ele tem todo o poder, pode todas as coisas. É a onisciência. Ele conhece de tudo, sabe de todas as coisas. E é a onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ainda que você não estiver aqui, ainda que você estiver em qualquer outro lugar, a Bíblia diz que se nós colocarmos a cama no mais profundo abismo, lá Deus também estará. Então, irmão, por isso que eu falo que muitas coisas que eu justificar não vai colar lá no reino do céu, porque Ele sabe de tudo. Ele está vendo tudo e Ele está em todos os lugares. Mas algo que me chama muita atenção, e muitas vezes a gente não fala, é a presciência de Deus. A presciência de Deus, diferente da onisciência, dele saber todas as coisas, além dele saber todas as coisas, irmão, Ele sabe antes de acontecer. Salmo 139, projeta aí para nós, Salmo 139, por gentileza. É muito interessante
as condições em que Deus vislumbra-nos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Ô, meu irmão, espera aí um pouquinho. Ele conhece seu pensamento. Você já parou para meditar sobre isso? Observas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece todas, antes de você falar. Antes de você expressar, Deus já sabe. Ele já sabe, irmão. Então não tem jeito. E talvez alguém pode dizer assim, rapaz, mas esse negócio é sério. Eu estou pensando aqui se eu vou continuar. Meu irmão, você já está num envolvimento no relacionamento tão profundo, não dá para recuar. E o Senhor diz na sua palavra, a alma que recua, ele não tem prazer. Ele não tem prazer. É para frente. Quem julga será julgado. A exigência de Jesus aos seus discípulos é que eles não fossem inclinados então a julgar, a censurar. Não é esse o meu e o seu papel. Alguém chegou na igreja, ou que seja fora do ambiente da igreja, no círculo familiar, não é? Às vezes a gente quer fazer as coisas à força, a forceps. Você sabe o que é isso? Quando o neném não saía, eles enfiava 2 ganchos de ferro assim para puxar a criança, a força bruta. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Deus não autorizou a nenhum de nós a adotar uma postura julgadora. Nós precisamos ter uma postura, então, cristã. Mas também, irmãos, não é porque estamos nessa manhã aqui que podemos deixar a coisa de qualquer jeito. Tem muitas pessoas que quando você as chamam para orientar sobre essa questão desse discernimento, não aceitam. Mas fico alerta, naquele dia, a gente não vai poder dizer, eu não sabia, Senhor. Ninguém me informou, ninguém me falou. Não sei, só sei que foi assim. Já ouviu isso? Só sei que foi assim. O que aconteceu, meu filho? Não sei, só sei que foi assim. Opa, não vai colar, não é? Então Jesus alerta seus discípulos sobre o erro de colocarem acima dos outros para declará-los culpados diante de Deus. Nós não temos essa prerrogativa. Nós não devemos declarar ninguém culpado. Mas fato é, você não pode declarar alguém culpado, mas você pode dizer, olha, vai ter um tribunal, hein, no grande dia, todo mundo vai comparecer lá, inclusive eu. Mas está dado o alerta, não é? Devemos ter o cuidado para não fazer esse tipo de julgamento. Porque todos nós seremos julgados. Não é o momento de dizer, a lição não se trata sobre isso, mas tem o juízo do trono Brema, né? Trono branco, galardão, tribunal de Cristo. No outro momento a gente vai falar sobre essas questões, mas elas abarcam todos nós. Quando, olha só, julgamos uma pessoa, podemos fazê-lo exagerando os fatos, subestimá-los. Alguém diz aí que uma mentira contada várias vezes se torna o quê? Verdade. Você já ouviu isso? Uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Eu vou dizer, continua sendo mentira. Hã? Não entendi. Irmão Zé Luiz que vai mentir que é rico. Então, o que acontece com isso?
A gente precisa ter esse cuidado. É difícil para nós encontrarmos o meio termo. Mencionar a fraqueza dos outros nos parece ser fácil. Mas e as nossas fraquezas? Não é? E aonde o sapato está apertando em nós? Não julgue. Não julgue. Você não sabe o que o outro está passando, você não sabe a condição de vida dele. Mas estenda o braço. Estender braço no sentido que eu estou colocando aqui, não é apoiar, porque você já entendeu o que é discernir o certo do errado, você não vai apoiar o que está errado. Não é mesmo, irmão? Se estiver errado, você não pode apoiar. Não tem como. Não tem como. Deus não compactua com isso. Mas é advertir o irmão no sentido de que ele cresça e não julgá-lo, né? Autocontrole no julgamento. O texto indica que a prática que Jesus proíbe era habitual e se realizava entre os judeus. Eles tinham essa conduta, eles agiam assim. E agora, trazendo para o contexto atual, irmão, o que muito acontece em nosso meio? Você já viu que muitas vezes as pessoas têm uma necessidade, chega a ser até uma necessidade psicológica, de sair falando acerca da vida do outro? Meu Deus! Outro dia estava uma situação num local que eu estava, e duas pessoas começaram a dialogar, o diálogo passou para a discussão, da discussão, alguém entrou na intimidade do outro, e ele falou assim, só quer saber de duas vidas, casa. Está vendo? Entrou na particularidade, na intimidade. As pessoas têm uma extraordinária, vou colocar assim, necessidade de querer saber de tudo da vida do outro, de descobrir coisas, de divulgar essas coisas. Quando há essa divulgação, essa disseminação, tem um nome feio que é dado aí, como que é? É esse mesmo. Fofoca. E aí, outro dia eu vi alguma pessoa dizer assim, nossa, para mulher fofocar é feio, mas para homem, tudo é feio, irmão. Homem, mulher, mas é a necessidade de disseminar as coisas, de contar. Tem gente que faz até assim, deixa eu te contar um babado aqui. O oi sai da caixa, irmão. Já viu? Parece que sente um negócio assim. Eu disse, moço, isso veio lá das entranhas, né? Uma vontade de contar um. E aí o outro que está do outro lado é o receptor. Ele fala, essa é velha. Já estou sabendo, ó. Não é assim, irmão? Conta nova. Eu olho para o texto bíblico, vou trazer aqui o memorial salvífico da ceia. A Bíblia diz assim, quando vos ajuntais para aquilo que é melhor. Porque por pior, irmão, você não precisa nem ajuntar. Talvez você já tenha passado por uma situação como essa. Faz não sei quantos dias que você não vê uma pessoa. Nem está passando lá no seu consciente sobre aquela pessoa. A pessoa te liga e fala, rapaz, estou te ligando para te contar um negócio. Chama para você ver, para ir para um culto, para evangelizar. Não estou dizendo de ser santarrão, não, irmão, pelo amor de Deus. Não, super crente, não. Eu estou falando para você discernir o certo do errado. Cuidado, irmão, pessoa que chega na sua casa, ele vai lá na sua casa, fala que foi te visitar, chega lá, ele fala de Raimundo e todo mundo, perdão se alguém que chama Raimundo, é o adágio, tá, irmão? Ele chega lá, ele chega na sua casa, ele fala do A, do B, do C, ele faz isso, ele fala aquilo, sai, irmão, carregando maldição para dentro da sua casa. Começou a falar, você fala, irmão, vamos fazer uma oração, glória a Deus. Não é? É melhor, irmão, abençoar seu lar, abençoar sua casa, né?
Não estou dizendo isso aqui como, pelo amor de Deus, Deus é minha testemunha. Outro dia eu estive ali na loja do irmão Zé com a irmã Cris, lá, ó, eles vão lembrar. A hora de sair, eu falei assim, irmão, vamos ministrar uma oração aqui? É assim, irmão, você é anunciador de bênção. Estende lá a mãozona e fala, Jesus, abençoa esse lugar, abençoa essa família. É isso. Chama a existência a bênção de Deus. Né? Faça assim, Deus vai abençoar. Quando você faz assim, irmão, você está abençoando lá, seus irmãos. Você está abençoando as pessoas. Não tem como dar errado, não. O que Deus vai fazer com você? Não ouvi, irmãos? O que Deus vai fazer com você? Ele vai te abençoar também, meu irmão. Ele vai te abençoar. É preciso ter a humildade para entender que nosso julgamento sobre qualquer que seja as pessoas é apenas uma opinião, expressão da qual podemos e devemos controlar. Discernindo as naturezas das coisas. Jesus ensina que o homem só pode ver o exterior e, portanto, não pode entender o que está na mente e no coração do outro. Não tem como. Quem tem essa capacidade é somente Deus. Eu não sei o que está passando dentro do seu entendimento agora. Eu não sei. Mas Deus sabe. Não é? É por isso que muitas vezes, mesmo estando aqui, irmãos, e aí, outro dia até o pastor Breno estava dizendo isso aqui, aquilo que você foca expande. E é verdade. Nesse momento aqui que estamos, vou falar da mente. Eu não sei o que passa na sua mente, mas fato é que aquilo que está passando na sua mente aí agora, se você se deixar levar, ou deixar que o foco esteja nisso, isso vai expandir. De pouco vai adiantar eu falar que até 3 horas da tarde você não vai absorver 5% daquilo que eu falo. E na verdade, muito daquilo que é falado não se absorve mesmo. E não é só aqui não. E a Bíblia diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que sejam o quê? Transformados pela renovação da vossa mente. É da mente. Porque ela começa a controlar você. Você já deve ter tido pensamentos que você não queria ter. Amém, irmãos? Você já deve ter tido. Eu já tive. Todos nós, por algum momento, já tivemos, em alguma circunstância. Mas fato é que nós não podemos a nossa mente ser levada cativa. Ela só pode estar cativa em Cristo Jesus, que é o centro de todas as coisas. É por isso que tem um texto bíblico lá, diz assim, olha, irmãos, aquilo que for de boa fama, aquilo que for benéfico, vocês já viram? Me passou onde está a localização do texto agora. Se alguém puder me ajudar. Nisso pensai. É isso que deve permear o nosso entendimento. Aquilo que for agradável, aquilo que for saudável, de boa fama. Mas muitas vezes a gente está até na casa de Deus, irmão. E a mente está ali, ó, um turbilhão. Hoje, domingo, tem gente que está pensando amanhã cedo, a hora de levantar, o cheque que vai cair, o compromisso que tem que fazer. Não vai adiantar nada. Agora não vai. Agora não vai resolver. Você vai resolver isso agora, irmão? Sentado aí pensando nisso? Você acha que vai? Não vai. E é por isso que hoje a sociedade, claro que existem outras coisas, mas não só por isso, que a sociedade está desse jeito. Ansiosa. Olhe para cá, só um pouquinho, olha aqui para mim. Você tem um WhatsApp? Sim ou não? Levanta a mão quem tem um WhatsApp. Deixa eu ver. É mais fácil eu perguntar quem não tem, né? Eu vou enviar um áudio para você. Não, já enviei. Eu já enviei o áudio. Eu hoje estou bom, já falei com o Juraci, já falei com o Zé Luiz, com a Cris.
É? Vamos chamar mais um aqui. Irmão Mauro é assim calminho, né, irmão Mauro? Tranquilo, né? Não vou te chamar não, senão você vai quebrar meu vaso aqui. Não é? Irmão Divan, eu mando o áudio. Não, já pegou celular. Você ouve no 1 a velocidade? Ó Zé, você ouve no 1, no 2? Quem está ouvindo no 1? Levante a mão. Se for grande, você ouve no 2. Está em fase de desenvolvimento, né? Depois eu vou explicar por quê. Quem ouve no 1,5? Quem é a galera do 2? Deixa eu ver. Relativo, porque depende do tamanho do áudio, né? Mas a gente começa assim. O áudio é pequeno. O áudio é pequeno, a gente vai levando assim. Se o áudio for extenso, já vai para 1,5. E se for maiorzinho um pouco, vai no 2. Agora eu vou chegar lá. Ó. Tá vendo? Vou dizer um negócio para os irmãos. Eu falei cadê a Duane? Do desenvolvimento. Tem gente que o áudio pode ser de 10 segundos. Ele está ouvindo é no 2 já. Ele começa assim. Mas a ansiedade vai tomando conta. Não tem paciência. Eu não estou dizendo que tem que ter. Meu irmão, manda aqueles textões lá. Perdão, viu, irmão? Não vou mentir. Se você mandar textão, não vou ler. Estou sendo sincero. Eu não ouço o áudio no 1,5, no 2, por causa do estado de consciência, de discernir. Eu estou contribuindo para que eu fique ansioso. Então, eu tento controlar. Aí, Duane, o estágio de desenvolvimento é esse. A gente começa devagar, passa para 1,5, no 2. Se tiver 10, daqui a pouco nós estamos no 10. Ouvi a metade, já não dou conta mais. Aí o camarada vai contar uma história gigante. E a resposta que você quer, que é só um sim ou não, ele fala no final de 10 minutos, Jesus. Aí você fala para ele assim, você não respondeu, você não ouviu o meu áudio, só que o que você queria ouvir está lá no final de 10 minutos. Tem gente sem noção também, né, irmão? Um áudio de 10 minutos, um texto lá que dá quase 3 páginas. Não, irmão, não dá também, né? Vamos acelerar isso aí, sintetizar, no sentido de objetivar. Mas é assim, a gente já não aguenta, não é? A gente está dessa maneira. A gente precisa ter um controle das coisas. Então, irmão, exercite isso, não contribua para que desenvolvamos uma ansiedade. Já disse que a ansiedade é excesso do futuro. Muitas coisas a gente nem vai viver aquilo, nem vai passar por aquilo, não é? A depressão, já dizia, já falamos sobre isso aqui, é o excesso do passado. O estresse é o excesso do presente. E a ansiedade é o excesso do futuro. Controle, irmão. Ou pelo menos esforce, lute. Nós nunca vivemos uma sociedade tão problemática como estamos vendo, não é? Ninguém nunca tinha passado por isso. É claro que são vários fatores e não compete aqui falar. Discernir a natureza dessas coisas é muito importante. O argueiro e a trave, estou terminando. Não adianta, se alguém tem um problema, e eu vou pegar essa questão, por exemplo, da ansiedade, né?
ou outros problemas afins, e eu começar a falar a respeito de outro. Trave, no sentido bíblico ali, já dizia John Stott, é descrita por Jesus e refere-se a um pedaço comprido de madeira, que se usava na construção, era um pedaço grande, e a visão ficava encoberta, ou seja, tampada. Para aqueles aqui que dirigem, talvez já tenha sido traídos pela coluna do veículo. Eu já fui algumas vezes. E vai passando os dias, você vai ficando um pouco mais experiente, não quer dizer que você sabe não, irmão. Aí você age com mais prudência. Você vai entrar aqui nessa rua da igreja, você sair aqui para pegar a T63, você olha à sua esquerda, é o que você tem que fazer. Amém, igreja? E tem uma coluna no seu carro aqui. De repente você está saindo, passa um motoqueiro, você não vê, ele esconde atrás de uma coluna fina do carro. Você não consegue enxergar. Muitas vezes a nossa conduta é querer tirar algo que está encobrindo a visão do outro. Tirar um cisco do olho do meu irmão. O que eu quero dizer? O irmão está com uma dificuldade, cometeu uma falha, está num erro, ou um problema, uma adversidade. Vamos colocar assim, situações afins. Eu quero lá apontar o dedo e dizer, mas o fulano é isso, é aquilo. Como é que você quer fazer isso, sendo que tem uma trave no seu olho? Como você quer apontar, como você quer dizer, como você quer censurar, como você quer criticar, sendo que você está numa condição, às vezes até pior. Às vezes até pior. Cuidado com isso, irmão, não é? Cuidado. Nosso julgamento é sempre parcial, porque nunca temos todas as evidências necessárias para o julgamento completo. A gente nunca tem, a gente nunca sabe de todas as coisas. Eu posso contar algo aqui para o irmão Jeová. O Jeová vai contar isso para o Tarcísio. Eu contei porque eu soube. Vi de longe. Ele nem viu. E a gente tem uma necessidade de se autoafirmar, você já viu? E querer que a nossa versão seja a correta. A gente tem, o ser humano, não estou falando nós só enquanto cristão, ele quer se... O que eu falei é que está certo. Eu não sei. Eu não vi, eu não estava lá. Eu não sei das evidências. Não tem como eu afirmar. Eu não estava presente. Cuidado com isso, irmão. Cuidado, né? No olho alheio estava um cisco, mas na visão de quem julgava estava uma trave. Isso indica que o julgamento que fazemos acerca dos outros pode dizer mais sobre nós do que sobre o outro. Vou contar um exemplo rapidamente. Um pastor amigo foi transferido e assumiu um campo numa determinada cidade. E um dia ele estava conversando comigo e ele disse, passou assim que eu cheguei naquele lugar, chegou um irmão lá no gabinete, logo no primeiro dia pós-posse, eu fui despachar no gabinete, entender a congregação, o campo. E no primeiro dia que eu cheguei ali, ele disse assim, olha, eu quero dizer para o senhor, pastor, isso não é exemplo não, isso aconteceu, viu, irmão? Sou um pastor amigo que estava me contando. Cuidado com o irmão fulano. Ele é assim, é assado, é assim, lá. E o pastor que saiu daqui fez isso. Então, se eu estou chegando agora, eu já estou te avisando, para o senhor ficar sabendo. E eu disse, pastor, qual foi a sua conduta? Quero aprender, irmão. Queria ver como que ele agiu para me aprender. Ele falou, eu fiquei atentamente escutando. Falei, E na hora que eu olhei para ele, falei assim, irmão, você terminou? Ele falou, terminei, pastor. Era isso que eu queria passar para o senhor. Falou, eu vou começar a orar. Ele respondeu para o irmão, vou começar a orar a partir de agora. Falou, é isso mesmo que tem que fazer, pastor, é com oração. Falou, não, irmão, eu vou orar a Deus, para que quando eu for transferido, você tenha misericórdia da minha vida e não saia falando dos irmãos e de mim que aqui cheguei agora. Isso é julgar, irmão?
ele repreendeu o irmão, ele ensinou o irmão. Porque daqui a pouco o irmão poderia sair, eu falei tudo para o pastor lá, ele está fazendo assim com aquele irmão por causa disso. Ele falou, você não me deu a chance de conhecer a pessoa, você criou um preconceito para que eu baseasse naquilo que você falou. Então cuidado, eu não sei das evidências, eu não vi, eu não estava lá, eu não presenciei, não é? Não queira tirar um cisco do olho do outro se tiver uma trave no seu olho. E para finalizar, quando nós vamos anunciar essa palavra, que é a palavra da verdade, de verdade. E o texto lá de Mateus capítulo 7, versículo 6, projeta para encerrarmos. Mateus capítulo 7, versículo 6. A gente precisa discernir o que é digno e o indigno. Não dê aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles voltando-se não entrelacem vocês. Está falando de anunciar. Certamente você e eu, nós já passamos situações como essa, de você querer anunciar a palavra do Senhor, e pessoas a rejeitarem, lançarem fora. Os cães lá daquela época, por que Jesus usou essa expressão? Os cães daquela época eram selvagens, não só daquela época, mas daquelas regiões. Não eram cães domesticados, como os nossos aqui do Ocidente. Os cães de lá, daquela região do Oriente, eram muito bravos, selvagens, atacavam. E muitas vezes não tinha como você vê-los de outra maneira. O que Jesus quer nos dizer com isso? Que nós devemos manter uma postura de sermos inofensivos aos outros, mas ao mesmo tempo não podemos lançar tudo fora, aquilo que é de precioso do Senhor. Da mesma forma, se você olhar para as pérolas, joias preciosíssimas, as pérolas são consideradas as mais preciosas das joias, ou está na classe das mais preciosas. Simboliza preciosidade, algo que é muito intenso. Os porcos não conseguiam discernir, separar as pérolas. E é por isso que o texto diz, não lançai aos porcos as pérolas, aquilo que é precioso. Muitas vezes tem pessoas que querem só zombar do evangelho. Entenda, não está falando que você não deve pregar, anunciar a palavra. Não é isso. Não está falando que muitas vezes essas pessoas vão ouvir, vai usar de zombaria, de escárnio. Talvez você já se deparou com pessoas assim. Eu já me deparei muitas vezes. Eu me lembro bem, inclusive, na faculdade, um dia que a gente estava falando de Deus abriu o mar, e o povo do Senhor passou em seco, irmã Alessandra. E eu me lembro bem do meu professor, ele dizia assim, vocês crentes, vocês são tudo louco. E eu vou te dizer, Luiz, existe, ele falou para mim, um estudo, que quando eles passaram, só tinha 10 milímetros de água, era uma lâmina d'água que existia naquele lugar. E vocês vêm com essa conversa de que passaram a seco. Falei, ei professor, glória a Deus, comecei a sorrir. Eu já tinha ouvido essa expressão, essa situação que ocorrera. E eu disse, glória a Deus, comecei a sorrir. Eu estou dizendo que esses crentes são loucos? Foi aí desse jeito que o Senhor está colocando, um milagre é maior ainda. Morreu todos aqueles que perseguiam o povo de Deus, em 10 milímetros de água, uma lâmina de água, morreram todos e o povo do Senhor saiu a salvo do outro lado. Tem muita gente que gosta de zombar, mas eu quero dizer a você, maior é Deus. Não lance fora as preciosidades do Senhor.
Você é portador da palavra, da verdade. Não julgue para não ser julgado, mas ao mesmo tempo fale o evangelho salvador de Cristo. E deixe que essa dignidade da parte de Deus prevaleça, e farás um bem, não somente aos que ouvem, mas a você também. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Discirna o certo do errado, e o bem, faça ele continuamente. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Meu amado irmão, estamos chegando ao término da nossa escola bíblica dominical. E o sentimento e o desejo do meu coração é que você tenha sido edificado pela palavra do Senhor. Que Deus continue falando ao seu coração, à sua vida, e que nós coloquemos em prática a verdade aplicada, não é? A verdade a ser aplicada em nossa vida. Que Deus abençoe você. Eu acho que o pastor está ali concluindo, e eu já quero aqui antecipando.